Em memória aos grandes pensadores brasileiros que não devem ser esquecidos ou que a mídia fez esquecer ou que ignorou, José Molinácer tinha uma frase fantástica: onde o homem comum, para enfrentar a vida ou para vivê-la, põe a cabeça no mundo e aceita que o que ele não entende ou não sabe são mistérios. E o louco põe o mundo na cabeça e tem uma explicação e uma teoria para tudo, da forma que ele enxerga o mundo. Então, se a gente começa a pensar no século XX, há uma mania de querer explicar tudo onde a ciência está consolidada e que se mostra uma visão científica, principalmente para as ciências humanas. Então se começa a colocar que tudo tem uma explicação, tudo tem um início, um meio e um fim, como a própria vida. Mas o mundo é complexo. As coisas acontecem ao mesmo tempo. Não é um departamento de faculdade, onde tem um setor de geografia, de matemática, de educação física. Não, tudo acontece ao mesmo tempo. Então as pessoas casam, morrem, têm filhos, pagam boletos, entram, saem do trabalho. Só mudam as épocas e o formato como isso era feito. Então veja só, o início do século XX ainda é marcado principalmente por um evento que vai mudar todo o restante do século até hoje, onde se molda o mundo e o caos que a gente vive e a forma de se ver em todo o seu âmbito, que é a Primeira Guerra Mundial. Veja, diversos livros de história tentam explicar as causas da Primeira Guerra Mundial. Filmes, séries, alguns bons, outros ruins. Só que há um ponto muito importante. Se na Segunda Guerra Mundial você consegue delinear facilmente quem é o bem e quem é o mal, onde há uma historiografia infinita, há uma filmagem infinita, filmes remasterizados da época, fotografias, onde a pessoa precisaria de não sei quantas gerações para ter perto de tudo que foi produzido sobre a Segunda Guerra Mundial. Fica fácil saber uma cronologia, quem era o bem e o mal. Bem diferente do que aconteceu na Primeira Guerra, delineada em 1914 e 1918. É impossível saber o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. É impossível saber o que fez eclodir a Primeira Guerra Mundial. A historiografia falhou não só como tentar ser ciência até hoje, mas porque é humanamente impossível saber o que aconteceu naquela época. Veja, há uma transição do século XIX para o século XX, onde é algo complexo. Então, quando você começa a ler e ver os filmes da Primeira Guerra Mundial,
vem aquele sentido de não ter sentido, chamado nonsense. Então, quando você olha a Primeira Guerra Mundial, você tem simplesmente a morte pela morte banal, fragmentos de impérios, brigas desconexas, a hierarquia do exército um lixo, as pessoas matando por matar e, pior, nem sabendo porque estavam lá. A morte em escala, em diversas nacionalidades, que vão depois desembocar até hoje em brigas que acontecem em países, em territórios anexados, em povos invadidos. Então você tem o uso da aviação, da morte química, né, a mais famosa do gás mostarda. Então você tem milhões e milhões de mortos em batalhas horríveis e sem sentido nenhum. É retratado em diversos filmes o quanto o soldado raso médio não sabia o que estava fazendo lá. E o lamaçal que se foi feito nas trincheiras. Há uma frase muito bonita da Primeira Guerra Mundial, que é: aqueles que passaram pelas trincheiras deixaram os sonhos, a adolescência, a inocência, a liberdade. Ou seja, essa guerra para acabar com todas as guerras foi a maior falácia que existiu. O sentimento que mostra no início da Europa, todo mundo querendo participar, saindo daquela vida a cavalo para ir vir uma vida de submetralhadoras e trincheiras, não durou nem meses. O esgoto em que a Europa se meteu, se passavam anos para se avançar metros, pequenos quarteirões de países que eram do lado, matando por matar, e a realidade mostrada na trincheira, onde era um puro lama com chuva, com dejetos humanos, onde se fazia necessidade junto, e bebiam, e fumavam, e tinha corpo do lado, e a morte se acostumando a algo normal, tiros na cabeça, campos minados. Dificilmente você vê algo mais doentio que a Primeira Guerra Mundial. Óbvio que a Segunda vai ultrapassar isso, mas a Primeira Guerra Mundial choca porque é onde se começa a, vamos dizer assim, a descartabilidade da vida. Claro que foi a que começou a ser registrada por fotografia e todo o avanço que teve. Se teve antes pouco, mas podemos questionar também se sempre foi assim, ou só porque essa começou os registros, onde não era mais depender de um historiador, desenhar e tudo mais. Mas é óbvio que a tecnologia de morte de armas, a gente pode falar que começou aí. Então, essa bestialização desse evento, ele muda tudo, desde as artes e a forma que a gente vê o mundo até hoje. Mas o ponto que eu quero chegar é: não mentiram para nós. Mentiram porque não... Mentiram de mostrar que tudo tem uma explicação, que a história vai revisionar ou não e que vai dar um sentido. E eu acho isso muito falso. Se o cérebro não sabe a diferença entre realidade e imaginação, se para o cérebro o passado, o presente e o futuro é a mesma coisa, como é que se pode dizer
que se tem uma explicação do estopim da Primeira Guerra Mundial. Então é clássico dizer, o arquiduque Francisco Ferdinando foi morto ali pelos grupos da Mão Negra e não sei o quê, mas isso foi um evento que se mostra um estopim que desencadeou uma série de outros. É muito mais complexo. Os estados, as etnias que estavam ali tudo junto, e aí vão falar que é a queda do estado do antigo formato de império, que para estado o nacionalismo que estava junto, e aí vão dar um monte de povos que estavam ali, mas não há um consenso, há um mar de informações caóticas que se juntam a informações da vida comum das pessoas, que são atropeladas por eventos que elas nem sabiam o que eram, e que vão se juntando e começam a se matar de uma forma absurda. É óbvio que vão pegar ali coisas que a historiografia vai pegar e vai tentar e vai juntar. Isso aqui ofendeu o país tal, depois a Alemanha é culpada, ok, mas o depois fica fácil de juntar voltando para trás o que aconteceu. Mas o início da eclosão é humanamente impossível saber todos os fatos que desencadearam. É difícil saber até os principais, porque quando se mostra a intelectualidade dos grandes líderes na época, que eram muito grande, se pensa como é que isso aconteceu. O fato é que aconteceu e mudou o mundo. Agora, a mentira maior é que tudo tem explicação. E essa mentira, ela persiste até hoje, onde tudo é filmado, onde tudo é criptografado, onde se tem acesso a tudo, onde chega uma matéria jornalista e a gente acha que aquilo é a verdade, que não tem um outro lado. Então, para mim, a Primeira Guerra ela se inicia na ciência, da forma que a gente vê até hoje. A farsa de querer, principalmente o ser humano que gosta dos grandes eventos, mostrar que sabe o que aconteceu de fato. Nós sabemos pouco, o tempo vai fazer saber mais ou pôr mais dúvidas, mas muito do que aconteceu e eclodiu nesse primeiro evento, na minha pequenez, está muito no mistério e longe da nossa compreensão. E só há um fato: a morte de milhões de pessoas, de milhões de famílias, milhões de inocentes, milhões de soldados que não sabiam sequer que estavam lutando, sequer o que estavam fazendo lá, e morreram por morrer, para depois os seus países os taxarem como heróis.